Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com base nos dados do Ministério da Saúde, aponta que no Brasil, 30% das mulheres morrem de doenças cardiovasculares. É a maior taxa da América Latina. Hoje, as doenças cardiovasculares já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, elas respondem por 1/3 das mortes no mundo. E a gente conversa então com o Dr. Roberto Calil Filho, presidente do INCOR e diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, nosso companheiro aqui de CNN também. Bom dia. Bom dia, Roberto, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Doutor Roberto, alguma explicação clara para essa prevalência ou preocupação no que diz respeito em relação às doenças vasculares para as mulheres? Bom, isso se conhece há décadas, né? A mulher, na verdade, ela infarta tanto quanto o homem, né? Então, é um mito, porque a mulher acha que ela não infarta. A mulher, antes da menopausa, ela tem uma proteção hormonal, o que diminui a incidência de infarto. Mas também elas infartam. Não é que não existe infarto em mulher antes da menopausa. Após a menopausa, se perde a proteção hormonal e a incidência de infarto se iguala à do homem. Então, quer dizer, não é um mito, a mulher infarta sim. E se você perguntar, e pesquisas mostram para as mulheres do que elas morrem mais, do que a mulher morre mais, câncer de mama ou infarto, elas vão te responder câncer de mama. Mas não é, elas morrem muito mais de infarto do que de câncer de mama. Então, e como elas não se previnem, assim como o homem, então, quando acontece o infarto, principalmente na idade mais jovem, o infarto pode ser mais agressivo e a mortalidade maior. Mas, em resumo, a mulher infarta sim, assim como o homem. Claro que antes da menopausa, como diz, tem a proteção hormonal que é perdida após a menopausa. Então, os cuidados de prevenção na mulher têm que ser bem rigorosos, assim como no homem. Doutor Calil, obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Elisa falando com o senhor. A gente vê escrito aqui na tela, doutor, mulheres sobrevivem menos a infartos do que homens. Por que exatamente sobrevivem menos? Porque, na verdade, elas se cuidam menos. Então, vamos supor, você pega uma mulher mais jovem que não está na menopausa, então existe aquela tendência a não acreditar que eu estou infartando. Então, não se dá importância aos sintomas, o que é muito importante, né? Tem uma diferença mínima entre sintomas, homem e mulher, mas de qualquer jeito, a mulher ela não dá importância aos sintomas, porque na cabeça não infarto. Então, eu sou mulher, eu não infarto. Então, a incidência é mínima, então não dá importância aos sintomas. Então, muitas vezes, a mortalidade é maior por causa disso, né? E segundo, porque elas se previnem menos. Então, é muito comum a mulher fazer o Papa Nicolau, a mamografia, claro que tem que ser feito, mas se esquece de uma avaliação do sistema cardíaco. Então, as mulheres muitas vezes diabéticas, hipertensas, com colesterol alto, não há uma preocupação em relação ao infarto. Por isso, quando acontece o evento, ele pode ser, sim, mais grave e a mortalidade em alguma idade ser maior do que a do homem, inclusive. Doutor Calil, o senhor falou por 2 vezes a questão da prevenção. Por onde passa esse se prevenir? Então, para vocês terem uma ideia, por ano, as chamadas doenças cardiovasculares, que é do coração e dos vasos, dentre elas o infarto e o acidente vascular cerebral, matam quase 20 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, por exemplo, até o fim do ano, 400 mil pessoas devem morrer, 1.000 por dia, é bastante. E sabemos que 50% dessas mortes poderiam ser evitadas com prevenção. Então, quais são os fatores de risco? A hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo. Então, se uma pessoa, claro, o diabético cuidar bem da sua glicemia e assim o hipertenso e quem tem colesterol alto, você ter uma vida mais saudável, com uma alimentação adequada, você pode reduzir a mortalidade por esse tipo de doença, por infarto, por exemplo. Então, a prevenção é fundamental e ela é eficaz quando é feita. Então, estudos mostram que reduzem muito a chance de uma pessoa infartar quando se faz medidas preventivas.
Doutor Calil, aquilo que a gente ouve as pessoas falarem, cuidado, não fica muito nervoso, uma hora você vai infartar e tal. Isso é mais uma crença popular boba de que uma pessoa, quando está muito nervosa, pode infartar? Quem infarta, geralmente, tem uma predisposição, já tem um histórico ou simplesmente está muito ansioso, pode acabar infartando? Não, claro que o estresse é prejudicial a qualquer órgão. Inclusive, a descarga de adrenalina no estresse máximo pode sim levar a um evento cardíaco mais agudo. Mas as pessoas... primeiro, é uma doença hereditária, passa de pai para filho. Então, por exemplo, meu avô infartou, meu pai infartou, eu vou ter que me cuidar muito mais. Até numa idade mais jovem, os níveis de colesterol e as medidas de prevenção. Mas, por exemplo, o diabético, a hipertensão, o hipertenso, essas pessoas, sabidamente, né, com colesterol, têm que se cuidar. Não fumar. Então, as medidas de proteção, elas têm que ser, ou de prevenção, elas têm que ser bem rigorosas, bem rigorosas. Mas o estresse é um deles, por exemplo, que é o que você falou, né? Existe uma entidade particularmente mais comum em mulher que chama síndrome do coração partido. O que acontece? No estresse máximo, ela começa com uma dor no peito, pós-estresse, e simula um infarto mesmo, e o músculo do coração fica afetado. E o paciente tem que ser internado e o tratamento é como se fosse um infarto, né? Então, isso é um exemplo de que estresse máximo, pico do estresse, pode prejudicar sim, pode levar a um evento cardíaco agudo. E tem uma outra crença popular, que aí o senhor pode desmistificar ou não, ou confirmar, que é a questão da idade. Tem muita gente que diz, ali por volta dos 40, se você tiver um infarto, vai ser um drama, é muito pior do que quando você está numa idade mais avançada. Procede isso ou não, doutor? E aí eu já emendo uma outra questão, que é em relação às mulheres também. Existe uma prevalência de idade para o infarto aparecer numa maior intensidade ou não? Não existe. Primeiro, sua pergunta. As pessoas mais jovens, quer dizer, muitas vezes você tem a pessoa de mais idade, que já tem algum grau de obstrução nas artérias, ela desenvolve uma coisa chamada circulação colateral. Então, outras artérias, elas desenvolvem o sistema chamado circulação colateral, que, vamos supor, o coração tem 3 regiões, uma anterior, inferior e lateral. Então, uma artéria é um cano que leva sangue para o coração. Então, um cano, que é uma artéria que leva sangue para uma região anterior do coração, por exemplo, e já tem uma obstrução que vem há anos progredindo. As outras artérias podem enviar circulação de uma maneira bem simplista colateral. Então, quando essa artéria fecha, a região de acometimento será menor. No jovem, você não tem a proteção da circulação colateral. Então, por exemplo, se uma região, uma parede anterior do coração, que equivale a 30% do coração, fechar a artéria relacionada a essa artéria, no jovem não vai ter proteção. A pessoa de mais idade, com, na verdade, o desenvolvimento de circulação colateral, o dano naquela região será menor. Então, essa que é muitas vezes o infarto no jovem é mais fatal, sim, a mortalidade é maior, porque não tem essa proteção de circulação colateral. Da mulher, você me perguntou... Se existe uma idade com mais prevalência. Existe, após a menopausa. Né? Após a menopausa. Então, a incidência, a partir dos 55 anos de idade, por exemplo, a curva de mortalidade da mulher se assemelha à do homem por infarto. Antes da menopausa, como disse, é menos frequente o infarto da mulher porque tem uma proteção hormonal. Doutor Calil, quem passa por um infarto pode depois levar uma vida normal ou precisa ficar tendo um acompanhamento diferente? Pode ter algum efeito colateral? Vai ficar com algum tipo de trauma? E mais, quando a gente compara com o número de sobreviventes e de mortes, muito mais gente sobrevive após o infarto? Não, sem dúvida nenhuma, muito mais gente sobrevive. Inclusive, hoje nós temos armas contra o infarto agudo. Quer dizer, você tem desde medicações, a suporte de UTI, a atendimento de emergência com angioplastia, quer dizer, que é a abertura da artéria. Hoje nós temos, na verdade, desde que a pessoa infarte, uma estrutura hospitalar, tanto no sistema público como privado, que você reduz a mortalidade, né? Agora, em relação Desculpa, a pergunta foi em relação a infarto...
aos infartos, depois que a pessoa infarta, o número de Sim, sobreviventes é muito maior. Desde que você infarte, dependendo do tamanho do infarto. O infarto é morte do músculo do coração. Então, desde o momento que a pessoa infarta, depende da região e do tamanho do infarto. Então, tem muitas pessoas que têm infartos grandes, que grande parte do coração, da função do coração é comprometido, e essas pessoas vão ficar com alguma sequela. Mas, veja, a grande maioria das pessoas que infartam, elas voltam a uma vida normal. Aliás, tem que voltar a uma vida normal. Não é que você infartou, você está inválido, de jeito nenhum. Claro, dependendo do caso, dos casos extremos, mas na grande maioria, uma pessoa infarta, ela é tratada, muitas vezes rapidamente você abre a artéria, não fica com sequela nenhuma. Qual é a sequela? O coração fica com a função normal e você vai ter uma vida normal. Claro que se eu já infartei, eu vou tomar mais cuidado com os fatores de prevenção. Então, vou controlar meu colesterol, vou fazer exercício e vou tomar medicação, mas a vida volta a completamente normal. E doutor Roberto Calil, há pouco o senhor e a Elisa falavam aqui a respeito do estresse, né? A gente tem uma vida moderna hoje muito mais agitada, muito mais rápida, tudo é para ontem. A impressão que dá é que a tranquilidade de alguns anos atrás ficou para lá mesmo. Hoje em dia você tem uma vida muito mais agitada. Isso é um componente que potencializa mais o estresse? E aqui eu estou falando de um modo geral, não necessariamente apenas relacionado às mulheres. Pela experiência do senhor, hoje a gente tem mais casos do que tinha há algumas décadas ou não necessariamente? Sim, isso é sabido. Quer dizer, o infarto é doença de país desenvolvido, né? É nesse dia a dia que nós vivemos sem controle nenhum, sem qualidade. Tanto a mulher como no homem. Aonde você também aumenta a incidência de mulher, hoje a mulher, se você comparar 40 anos atrás, hoje a mulher ela é tão mais ativa, ou mais ativa que o homem, ocupando posições extremamente importantes no dia a dia. Então, é uma doença de país desenvolvido, onde você não faz exercício, você não tem uma dieta saudável e tem o estresse, que você falou, tudo tem que ser para ontem, não pode se errar, se cobra resultados. Isso sim aumenta a incidência sim, do infarto. Doutor Roberto Calil, agora para a gente prestar um serviço a todos os brasileiros que nos assistem ao vivo, quais são os primeiros sintomas de um infarto? Então, o infarto, classicamente, você pode ter, o cardiologista chama de dor, mas muitas vezes não é dor. É uma sensação de peso no peito, que caminha para o pescoço, acompanhado de sudorese, caminha para o braço esquerdo, isso é o clássico. Mas 50% das vezes a pessoa apresenta, quando está infartando, o sintoma clássico. Muitas vezes não. Muitas vezes se apresenta com uma dor nessa região epigástrica, como se fosse dor de estômago, dor nas costas. O importante é quando você tem um sintoma diferente, você se conhece, você acorda com um sintoma diferente, sentindo algo estranho, procure atendimento médico, né? No caso, por exemplo, do infarto ou da doença coronária, é muito traiçoeiro, porque muitas vezes você não tem dor, é uma angústia. Então você acha que você está angustiado com esse dia a dia que a gente vive, estou angustiado e tal. E outra coisa importante, é uma doença, um sintoma que ele vai e volta muitas vezes antes da pessoa infartar. Então, você tem uma obstrução grave numa artéria coronária, você pode ter, por exemplo, estou falando com você aqui, aí começo com uma sensação no peito, falo, bom, eu estou porque estou dando entrevista, né? E ela passa, né? É traiçoeiro. Muitas vezes as pessoas começam com uma dor de estômago, então toma um copo d'água, toma um copo de leite, porém ela passa. Bom, era estômago, mas é uma coisa traiçoeira, porque ela vem em ondas até o fechamento da artéria. A mensagem é assim, não só para o infarto, você se sentiu mal, sentiu o sintoma fora da sua normalidade, procure atendimento médico. O infarto é uma emergência, né? Então você tem que sim ir num pronto-socorro, num atendimento médico, o quanto antes, porque a pessoa infartada, quanto antes ela for atendida, melhor. A gente tem o termo que tempo é músculo. O miocárdio, que é o músculo do coração, ele é uma bomba de músculo. Então, se uma artéria fecha, a cada minuto vai perdendo mais músculo e as consequências mais sérias. Não só o risco de vida, como o risco de sequelas. Quanto antes você abrir a artéria, chegar no hospital, e tem métodos, desde remédios, desde medicações endovenosas, até métodos como cateterismo, você não só salva a vida, como minimiza o dano. Ou seja,
Qualquer sintoma estranho, procure atendimento médico. Ou seja, esse tempo aí de corrida para o médico é absolutamente fundamental para que a gente tenha sucesso ou não num caso de infarto, é isso? É fundamental. E se você está sentindo muito mal, a pessoa passando mal em casa, lembre-se, 192, o SAMU. SAMU é um sistema que funciona perfeitamente, bem treinados, qualquer situação de emergência. Muitas vezes, por exemplo, aproveitando, a pessoa passa mal em casa, começa com uma dor no peito, com sudorese ou desmaio, ou está com sensação de desmaio, a tendência é colocar esse parente ou esse amigo no carro e levar para pronto-socorro. Não faça isso. Você tem o SAMU 192, entendeu? Que é o atendimento preciso e com pessoas treinadas. Dr. Roberto Kalil, muito obrigado por atender a CNN, presidente do INCOR e diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Até uma próxima, doutor. Eu que agradeço. Bom dia para vocês.